todo aquele ocorrido no capítulo 39, na casa de Potifar, vimos que José acaba de escravo se tornando um prisioneiro. A situação dele piora, e às vezes é assim conosco também. Quando tudo está ruim, parece que nada pode piorar, mas vem uma surpresa e mostra que as coisas podem ficar ainda um pouquinho piores do que já estão. Contudo, José, mesmo no cárcere, mesmo na prisão, ele pegou ali uma posição de destaque. José, ele foi colocado pelo carcereiro, aquele que tomava a conta da prisão, foi colocado como uma espécie de inspetor, de gerente naquela prisão, de modo que José tinha o controle sobre todos os prisioneiros, ou todos os prisioneiros estavam sob a sua guarda, ou sob o seu cuidado. E nas suas mãos nós vimos que tudo ia muito bem. Foi assim que aconteceu quando ele estava na casa de Potifar. Deus abençoou tudo que ele colocava as mãos, abençoou os negócios, a casa de Potifar, e foi assim por amor a José, e foi assim também quando ele estava não mais como escravo, mas como um prisioneiro no cárcere, sob os cuidados do comandante da prisão, onde ele também ganhou mercê, achou graça diante do carcereiro que o colocou sobre todo o cuidado naquela cadeia. E a pergunta é: qual é o segredo, ou qual é a razão do sucesso de José? Qual é a opinião dos irmãos? Por que José era bem sucedido onde quer que ele fosse colocado? Porque o quê? Certo. O segredo do sucesso de José, meus irmãos, onde quer que ele era colocado, é a presença de Deus contínua na vida de José. O versículo 21 do capítulo 39 diz assim: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Ou seja, mesmo em cadeias, mesmo em uma situação difícil, ainda mais difícil do que quando era escravo na casa de Potifar, o Senhor era com José. Então, o texto diz assim, apesar de estar preso, o Senhor estava com José. Então, o segredo do sucesso de José era a presença contínua de Deus. E, meus irmãos, isso pode ser aplicado a qualquer pessoa, O segredo do sucesso, o segredo de ser bem-sucedido está no fato de que Deus está conosco em todo o tempo, em todo o tempo. E o versículo 23 vai mostrar ainda mais, ou acentuar ainda mais essa verdade da presença de Deus como sendo o resultado do sucesso na vida de José. Olha o versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Prosperava por quê? Porque o Senhor era com José. Percebam que a ênfase do texto não é a sabedoria de José, não é a inteligência do homem José, não é a perspicácia deste jovem, ainda jovem José, mas é o fato de que Deus estava continuamente com ele. Então, é a presença de Deus em nós que nos torna homens prósperos, bem-sucedidos. E a prosperidade aqui, meus irmãos, não é em sentido de riquezas, de bens materiais. Ele estava na cadeia, mas na cadeia Deus o colocou em uma situação de prosperidade em relação aos outros. Ele era quem cuidava de tudo ali, de tal forma que o carcereiro não tinha mais preocupação sobre nada. Eu vou dar a palavra para a Ilzinha e depois para a dona Ivone. Pois não, Ilzinha? E a Bíblia diz que ali o Senhor fez prosperar. Sim. A ideia é muito boa lembrança, porque a questão não é o lugar que torna a pessoa próspero, mas é Deus que torna você próspero no lugar onde você estiver. Ele foi próspero na casa de Potifar,
e Deus também, né, o abençoou, estava com ele, foi benigno. O texto diz que Deus usa de benignidade. É a mesma palavra hebraica de hesed, misericórdia, bondade, fidelidade, que nós vimos no culto, em ocasião do culto. É essa mesma palavra que Deus usa ali para aplicar a José. A benignidade de Deus o faz prosperar, né? E o segredo é justamente esse. Não importa o lugar, mas sim a presença de Deus conosco. Nos vales mais sombrios, mais escuros, mais terríveis, se você tem a presença de Deus, descanse. Fique tranquilo, porque você será abençoado onde você estiver. Pois não, minha irmã? Exato. Sim. Sim. Nós vemos aqui na vida de José, dentro do ponto de vista do aspecto moral, né, da fidelidade a Deus, o contrário de Jacó, né? Jacó, no início, foi um homem enganador, enganou o seu irmão, enganou o seu pai, né, enganou também o seu sogro, apesar que o seu sogro também deu troco, né? Mas nós vemos o contraste da integridade de José em relação a de Jacó, né? Como José fez e agiu de forma diferente, né? Mesmo em situações ruins, ele mesmo podendo tirar proveito da situação, ele permaneceu fiel por temor a Deus, né? Porque ele reconhecia que todo pecado, antes de tudo, era um pecado contra a santidade de Deus. Por isso que ele escolheu não adulterar, por isso ele foi injustiçado. Talvez se ele tivesse cedido aos caprichos da mulher de Potifar, ele não teria sido preso, mas teria pecado contra Deus. Então ele preferiu não pecar e, né, assumir as consequências, mesmo sendo íntegro, do que de fato se colocar numa situação favorável do ponto de vista humano, mas em pecado contra Deus. Daí nós vemos esse contraste. Então o segredo, meus irmãos, de sermos abençoados, além da fidelidade a Deus, é o fato de que o Senhor sempre está conosco. É a presença de Deus no meio do seu povo, né? Isso era o segredo de José. Por que ele prosperava em tudo o que fazia? Porque Deus estava com ele. E lá na cadeia, ele se lembrou a idade que José foi levado como escravo para o Egito? Quantos anos ele tinha? 17 anos, né? 17 anos. A Bíblia não nos traz aqui o relato de quanto tempo ele ficou trabalhando na casa do oficial egípcio, né, até ele ser preso. Eu acredito que foi pouco tempo, né, de 1 a 3 anos no máximo. Então, comparando, né, esse tempo estimado com o relato que nós vemos aqui no capítulo 40 e 41, quando ele se torna faraó no Egito, ele está com 30 anos. Então nós entendemos que no mínimo ele ficou cerca de 10 anos preso. 10 anos. 17 até os 30 anos, 13 anos, alguns anos na casa de Potifar e depois, né, a maior parte desse período, desses 13 anos, como um prisioneiro. É um tempo considerável, mas ele continuou fiel a Deus. Ele manteve a sua integridade, mesmo, né, como um prisioneiro, um carcereiro, ele manteve a sua integridade e fidelidade a Deus. E no tempo de Deus, né, Deus o faz prosperar, muda, né, a história de José e o coloca como um dos maiores depois de Faraó no Egito. E lá ele tem dois prisioneiros que aparecem, né, ali, e vai começar a mudar a vida, a história de José, a partir desses dois prisioneiros importantes que chegam naquela cadeia onde José era ali, também um preso, mas um preso com responsabilidades. Passadas estas coisas, né, o texto do capítulo 40 começa assim. Nós não temos uma precisão de tempo aqui, não sabemos quanto tempo, mas acreditamos que foi aí alguns anos. Aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. A missão ou a função de copeiro e de padeiro, chefe,
era uma função muito importante, né, dentro do império, porque esses homens eram homens de confiança do rei. Dentro da monarquia, de qualquer país, havia muita chance de envenenamento, né, de matar o rei, de roubar o poder do rei, matar a descendência do rei para tomar o seu reino. Então, esses homens eram homens de extrema confiança, eram homens que eram responsáveis por servir ao rei, né, e diante disso, diante de qualquer golpe ou envenenamento, eles seriam os responsáveis. E nós não sabemos o que aconteceu, mas eles ofenderam aqui o rei do Egito, de que forma não sabemos, e Faraó então, indignado, mandou esses homens para a prisão onde estava José. Então, o copeiro, chefe, e o padeiro, chefe, que eram pessoas ricas, né? Nós vemos em alguns textos antigos que esses oficiais eram com frequência pessoas ricas e influentes, e alguns também, pela proximidade com o rei, tornavam-se conselheiros, né, confiáveis, e tinham influência política também sobre Faraó e as decisões tomadas no Egito. O copeiro, ele era responsável por servir o vinho, né, e toda a bebida que o rei consumia, e o padeiro por fornecer o pão, né, os bolos que eram servidos à mesa de Faraó. E ambos tinham esse acesso, né, contínuo e íntimo aí com o Faraó, e poderiam, né, diante de algum pacto de traição, conspiração, facilmente assassinar o rei por envenenamento. Nós não sabemos o que aconteceu, se foi uma tentativa de conspiração, porém sabemos que esses dois homens agora estavam na prisão porque haviam ofendido o rei, no caso o Faraó. Esse comandante da guarda foi colocado, né, a cargo de José. Esses homens foram colocados aí sob os cuidados de José lá na prisão. E na prisão, ambos tiveram um sonho, tanto o copeiro quanto o padeiro. O primeiro que revela o sonho é o copeiro. E esse sonho, meus irmãos, ele é tão perturbador, né, parece que é tão real, que eles acordam perturbados, né, inquietos. Sabe aquele pesadelo que você acorda inquieto, perturbado com aquilo? E dentro da cultura oriental, os sonhos têm muito a dizer a respeito do futuro, de predições futuras, de acontecimentos futuros. Então, José estava ali, esses homens estavam perturbados porque tiveram um sonho, e ele perguntou então, por que vocês estão tristes? Qual é o motivo da tristeza de vocês? Porque o seu semblante, né, o semblante de vocês está mudado. E eles responderam, olha, nós tivemos um sonho e não há ninguém que possa interpretar este sonho. E aí José vai revelar, olha, não pertence a Deus, né, o dom da interpretação? Não vem da parte de Deus a revelação do significado dos sonhos? E aí ele diz, olha, me conte, né, fala para mim qual é o sonho. O primeiro que proferiu o seu sonho, que contou o seu sonho, foi o copeiro. Ele teve um sonho, e no sonho dele ele sonhou com uma videira, né, uma plantação de vinho, aí, de uvas no caso, e ele sonhou que 3 ramos começou a brotar dessa vide, e aí deu as flores, esses ramos deram cachos e produziram uvas já maduras. E ele então vai pegar o copo de Faraó, né, que era a sua função, vai espremer essas uvas, né, desses 3 cachos, e vai servir na própria mão de Faraó. Quando ele conta esse sonho a José, obviamente, com a sabedoria que vem da parte de Deus, revela qual é o significado do sonho. Ele diz, olha, esses 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias você será reintegrado ao seu cargo, ou seja, você retomará o cargo que você tinha antes de vir para cá. E, de fato, assim há de acontecer, né? Você vai ser levado ou voltará ao cargo de copeiro. Só que José faz um alerta aqui para ele. Olha, quando você estiver, né, reabilitado ao seu cargo, faça menção de mim a Faraó. Diga a Faraó que eu fui vendido como um escravo. Né? Eu sou um hebreu, fui vendido como escravo, estou aqui nessa prisão injustamente. Né? Que não há motivos para que eu
esteja aqui neste local, para que ele tenha misericórdia de mim. Eu nada fiz para estar nesta masmorra. Esse foi o pedido, né, que ele fez. Ele não pediu dinheiro, não pediu nada, nenhum presente em troca da interpretação. Ele pediu apenas que o copeiro pudesse se lembrar dele quando fosse reabilitado aí a Faraó. Então, 3 anos, 3 dias, ele pega, espreme e entrega a Faraó. Isso aponta para a sua reabilitação. Ele é perdoado e retorna ao cargo que antes exercia junto de Faraó. O padeiro achou que a interpretação era coerente. Muito bem, a interpretação parece ser razoável, então eu vou contar o meu sonho para você interpretar também. Só que o destino do padeiro é diferente do copeiro, né? O padeiro sonha com 3 cestos, né, que estavam sobre a sua cabeça, e no cesto mais alto havia aí alguns manjares que ele servia, que ele produzia para servir a Faraó. Porém, as aves, né, dos céus comiam esses manjares que estavam no último cesto na sua cabeça. E José vai trazer uma interpretação que, creio eu, não agradou muito ao padeiro. Ele diz: o sonho é semelhante. Os 3 cachos representavam 3 dias no sonho do copeiro. Os 3 cestos representam também 3 dias. Dentro de 3 dias vai ter uma festa, é o aniversário de Faraó. E nessa festa eles vão ser reabilitados e o outro, né, será decapitado. A interpretação é esta: ainda em 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. E as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio desses reabilitou, aqui é o cumprimento do sonho, né? Ou da interpretação que José faz do sonho. Reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou ao seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe, como José havia interpretado, o copeiro-chefe, todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ele interpretou o sonho, aconteceu como ele havia interpretado. Se lembra do pedido que ele faz ao copeiro? Lembra-te, né, de mim quando você for reabilitado. Ele se lembrou? Não. José continuou na mesma condição em que ele estava, né, na prisão por mais alguns anos. O sonho sempre vai ter certa relevância na vida de José, né? Se lembram que uma das causas dos ciúmes dos seus irmãos foram os sonhos que José teve, né? Ele sonhava com alguns feixes e esses feixes se curvavam diante, né, do feixe que pertencia a ele, e depois ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas do sol e a lua também se curvavam. Nós veremos, né, futuramente, nos capítulos próximos, que esse sonho também vai se cumprir. Então, os sonhos, eles tinham significados, e somente Deus poderia dar esses significados. Mas depois de algum tempo, né, quando essa história passou, essa interpretação passou, José continuou na prisão. Agora quem vai sonhar é o próprio Faraó. E não tem ninguém mais para interpretar, ou com sabedoria suficiente para interpretar o sonho de Faraó. Olha aí o capítulo 41. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho e parecia ele achar-se em pé junto ao Nilo. O sonho de Faraó é um sonho famoso, nós conhecemos o que ele sonha. Ele sonha com 7 vacas gordas primeiro, e depois com 7 vacas magras. Essas 7 vacas gordas saíam do rio e começavam a pastar ali nos juncos, né, nos manguezais próximos ali, onde tinha aquele charco do rio Nilo. E de repente surgiam 7 vacas magras que engoliam as 7 vacas gordas, e o aspecto das magras continuava o mesmo depois de terem engolido as 7 vacas gordas. Depois ele acorda e torna a dormir, e na próxima etapa do sono ele sonha mais uma vez. Dessa vez ele sonha com 7 espigas, né? De uma haste sai 7 espigas. Primeiro as espigas eram muito boas, cheias e boas. E depois ele sonha com 7 espigas mirradas,
E essas espigas mirradas devoram as 7 espigas grandes e cheias, e ele acordou e achou-se muito perturbado. Essa é a condição de Faraó. Ele fica inquieto com aquele sonho. Aquele sonho desestabiliza, né, o humor e o psique, a alma, né, a mente de Faraó. Ele fica perturbado. E ele então chamou os magos do Egito, né, os sábios do seu reino, contou o sonho, mas esses sábios, nenhum pôde dar a interpretação ou revelar o significado a Faraó. Aí o copeiro, né, vendo aquela situação de Faraó, toda aquela inquietação, ele vai se lembrar de José. Ele fala, olha, quando o rei se indignou e nos mandou à prisão, nós tivemos um sonho, tanto eu quanto o padeiro, né, e nesse sonho havia um jovem hebreu e ele interpretou esse sonho. E o que ele interpretou, conforme ele interpretou, assim aconteceu, né, cada sonho conforme o seu significado. E assim, né, eu fui restituído ao meu cargo, como ele havia dito, e o padeiro foi enforcado, como ele havia predito também. Quando o faraó ouviu isso da parte do copeiro, pois não, meu irmão? Daniel, né? Exatamente. Tal como José, né, Deus havia também dotado de sabedoria Daniel para interpretar os sonhos. E ele entende que essa interpretação vem da parte de Deus. Então o faraó mandou, né, lá na prisão, depois de 2 anos do ocorrido, chamar José. José já agora está com 30 anos de idade, né, não é mais um adolescente, mas já um homem maduro. E ele então é chamado à presença de Faraó. Ele se arruma, né, faz a barba para se apresentar a Faraó, e ele vai então e se apresenta a Faraó. E Faraó conta o seu sonho. E Faraó diz assim, olha, eu ouvi dizer que você é capaz de interpretar os sonhos, é isso mesmo? José, meus irmãos, ele não é um homem orgulhoso e ele não traz honra e glória para si. O que ele faz? Ele diz assim no versículo 16, não está isso em mim, ou seja, não está em mim o poder de interpretar os sonhos, mas é Deus quem dará a resposta favorável a Faraó. Ele reconhece que não é dele a sabedoria vem de quem? Da parte de Deus. Ele dá glória a Deus. Hoje, nós vemos muitos homens que são realmente bons expositores da palavra, né, que têm habilidade para explicar, para entender, do conhecimento bíblico, mas que querem a glória para si, né, que querem apenas a glória que pertence a Deus para si. José não é um homem egoísta, não é um homem orgulhoso, pelo contrário, ele diz que toda a glória deve ser dada a Deus, porque a sabedoria para interpretar os sonhos não vem dele, mas vem da parte de Deus. Então nós aprendemos muito com a humildade, a integridade e a fidelidade de José. E Faraó então vai contar o sonho, né? Ele vai repetir o sonho que nós já vimos para José do Egito, né? Fala das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas boas e das 7 espigas mirradas, e diz que ele contou isso aos magos, aos sábios do seu reino, mas nenhum soube lhe dar a interpretação correta. José, dotado pela sabedoria que vem de Deus, ele vai interpretar este sonho e vai dizer o seguinte, olha Faraó, esses 2 sonhos que você teve, tem um significado só. O sonho é um só, o significado é um só, né? E Deus, ele manifestou a você aquilo que ele há de fazer. Ele manifestou a você o que ele vai de fazer, o que vai acontecer na terra do Egito. As 7 vacas gordas serão 7 anos de fartura, assim como as 7 espigas boas representam 7 anos de abundância, né? Você vai ter aí 7 anos de fartura e de abundância. Porém, as 7 vacas magras e feias e as 7 espigas crestadas, mirradas, serão 7 anos de fome. Mas será de tal modo que os 7 anos que virão posterior aos 7 anos de abundância serão tão terríveis que ninguém se lembrará dos 7 anos de fartura. A fome, de fato, se apossará de toda a terra.
Então vai se espalhar por toda a terra. Vem 7 anos de abundância, mas também vem 7 anos de fome terrível, de muita escassez, de modo que toda a abundância será esquecida e a fome consumirá a terra. É assim que ele dá a interpretação a Faraó. A fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra desses 7 anos de fartura. O sonho de Faraó, explica José, foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. José não se contenta apenas em dar o significado do sonho a Faraó, mas ele vai dar conselho a Faraó. Olha que interessante. Ele se torna conselheiro de Faraó. Obviamente que isso é uma providência de Deus, né, para que José dê as instruções necessárias a Faraó e assim haja mantimento para que ele possa sustentar não apenas a terra do Egito, mas toda a terra. E o conselho de José a Faraó é este: agora, pois, Faraó, escolha um homem ajuizado, sábio, coloque aí sobre a terra do Egito e coloque administradores sobre toda a terra e tome a 5ª parte, é um tipo de imposto, né? Se você produzir aí 100%, você vai pegar 15% dessa produção ou de cada produção da terra do Egito e vai guardar aí nos celeiros. Então ele construiu a cidade de celeiros, né? Construiu celeiros para colocar os cereais e durante esses 7 anos de fartura, Faraó ia recolher 15% ou a 5ª parte, né, no caso, para recolher ao celeiro de Faraó. E assim se fez, né? Agora a sugestão dele é: coloque um administrador, um homem sábio, um homem ajuizado. Quem seria esse homem sábio? Faraó não tem outra opção, né, se não colocar aí o próprio José. Interessante que Faraó reconhece que nele há o Espírito de Deus. A bondade de José, a sabedoria de José é tamanha que ele diz: olha, esse homem não é assim por si só. Há nele o Espírito de Deus. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aqui neste momento, nós vemos que Faraó coloca, né, José não apenas como administrador para guardar essa 5ª parte, né, no caso 15 não, 20%, né, de 100% da plantação, 20% seria guardado aí nos celeiros. Ele usa coloca José não apenas como um administrador, né, para guardar aí os cereais no tempo de fartura, mas como um governador, uma espécie de governador sobre todo o Egito. Ele constitui José como autoridade sobre todo o Egito, né, e ele dá até um outro nome, né, a Faraó. Ele diz assim: olha, você vai administrar a minha casa e todo mundo vai ter que obedecer a sua palavra, né? Todos terão que prestar obediência a você. Somente eu, né, no meu trono serei maior do que você. Mas agora, na terra do Egito, ninguém vai levantar uma mão ou pé ou fazer qualquer outra coisa sem a sua autorização. Meus irmãos, agora eu quero que vocês olhem quem era José na casa de Potifar. Era um escravo que se tornou um prisioneiro e agora Deus o coloca como um governador de todo o Egito, de modo que Potifar e a sua esposa teriam que se curvar diante dele, né? Todas as pessoas, o carcereiro no qual ele prestava serviço teria que se curvar diante dele, porque ele se tornou o maior, né, no reino do Egito. E Faraó então deu essa ordem: ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Tudo que acontecer aqui terá que passar sob a sua ordem. Ele muda o nome de José, né, para Zefanat-Paneia, que significa tesouro do repouso glorioso. Esse é o nome, o significado do nome egípcio que Faraó dá a José. Tesouro do repouso glorioso, né? Era o que José representava ali.
Aqui ele já está com 30 anos, né, quando ele se tornou o maior do Egito, o maior governador do Egito. Faraó então coloca ele, né, como uma oficialização do seu cargo, coloca ele no seu carro, no segundo carro, né, o de segunda maior importância, e anda por todo o Egito, percorre toda a terra do Egito, dizendo: olha, se curvem diante de José. O sonho dele, que ele teve alguns anos atrás, estava prestes a se cumprir. Logo viria aí o seu pai e os seus irmãos e se curvariam diante do grande governador de todo o Egito, ao qual Deus o constituíra. E assim, José foi constituído governador, e nesse período de fartura ele juntou muito mantimento, muito cereal, e era tanto a abundância de cereal que não se podia contar. De tamanha era a abundância que ele pôde juntar aí nos celeiros do rei. O texto diz que era como a areia do mar até perder a conta, porque iam além das medidas. E Faraó dá, né, a José uma esposa, uma egípcia, e essa egípcia era filha de um sacerdote na cidade de On, né, Potífera, um sacerdote de On, a cidade de On. E antes do período da fome, né, José tem 2 filhos, e ele dá o nome dos seus filhos, o primeiro, né, o primogênito, de Manassés, e o segundo de Efraim. Manassés significa levado a esquecer, e os nomes hebraicos têm sempre o seu significado. O versículo 51 diz: José ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Ele tem um filho e ele diz: olha, eu estou bem agora. Então Deus me fez esquecer toda a tribulação que eu passei, toda a angústia que eu passei quando eu fui preso, quando eu fui jogado no cárcere. Deus me fez esquecer. Por isso eu nomeio o nome do meu filho de Manassés. E o segundo chamou de Efraim. Efraim significa duplamente frutífero, ou porção dobrada, e o significado é este mesmo: pois Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É o nome do segundo filho de Efraim, que depois tem a primazia, sobre Manassés, mesmo sendo o mais novo. Depois desse período de 7 anos, o texto diz que houve fome sobre toda a terra, e então José abriu os celeiros e começou a vender, os mantimentos para os egípcios e para toda a terra. Todo mundo ia para lá para buscar mantimento no Egito, porque era o único lugar que ainda havia alimento. E dessa forma, José, nós vamos ver, vai comprar toda a terra do Egito. Primeiro as pessoas vão gastar tudo que tem, depois já não tem mais nada, eles vão até dar as suas posses, as suas terras, depois que não tem mais nada, eles vão se entregar como servos, como escravos para o Egito, em troca do alimento. E assim José pôde comprar toda a terra do Egito para Faraó. Bem, meus irmãos, algumas lições, algumas aplicações para nós. O segredo de José era a presença de Deus. Nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. O próprio Cristo disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ter essa consciência de estar sempre na dependência do Senhor. Então, antes de tomar qualquer decisão, ore. Antes de tomar qualquer decisão emergente, urgente, ou de fazer algo que vai comprometer o seu futuro, a sua vida, se submeta a Deus. Peça para Deus dirigir, para conduzir, para mostrar, para orientar. Porque sem a presença de Deus, meus irmãos, nós estamos perdidos. Esse era o segredo do sucesso de José. Deus estava com ele, quando estava na casa de Potifar, quando foi colocado na prisão e até se tornar o grande governador de todo o Egito. José permaneceu leal a Deus, mesmo sem saber o futuro que teria. Durante 13 anos, como escravo e como prisioneiro, ainda assim, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Ele reconhece que toda a sabedoria vem de Deus, ele não requer glória para si quando interpreta corretamente os sonhos.
mas diz que isso vem da parte de Deus. E no Antigo Oriente, né, os sonhos eles tinham esta relevância de mostrar o futuro ou predizer o futuro. E Deus usa esses sonhos, usa José para interpretar esses sonhos e para mostrar a sua provisão, né, a providência de Deus, colocando José como administrador para que toda a terra pudesse ter alimento no tempo de escassez. Meus irmãos, Deus ele continua fiel ao seu pacto, né? A bênção divina corresponde à competência inabalável lealdade de José. Um comentarista diz que José aparece nessa história como alguém que vive as virtudes celebradas no Antigo Oriente Próximo, virtudes que nós também carecemos, como paciência em face do sofrimento injusto. Ele foi paciente mesmo no sofrimento. Ele foi firme e leal em face da ameaça à posição e à própria vida de alguém que tinha poder sobre ele, né, no caso de Potifar. Não obstante, ele se manteve fiel mesmo em condições desfavoráveis, e Deus soube usar a seu tempo a sua fidelidade e usou ele para ser um agente da providência, da soberania e do cuidado de Deus. Durante 13 anos, ele manteve-se fiel até Deus ter colocado ele como governador de todo o Egito. Há algo que nós vemos aqui também, que é a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, a atividade humana. De fato, quando você vê essa história, os acontecimentos dela, você não pode desconsiderar isso como um mero acaso. É Deus, né, preparando o Faraó, preparando José, para que pudesse então manter e sustentar, né, não apenas toda a terra, mas a própria família que Deus tirou lá de Ur dos Caldeus com Abraão, né, e o constituiu como nação, ou constituirá como nação em Israel. Mas, diante dessa soberania de Deus, José tem a sua participação. Ele interpreta os sonhos, ele é um homem ativo, ele toma as rédeas, ele toma a liderança, né, e ele dá conselhos a Faraó, e ele é usado como Deus para concretizar os planos, né, de Deus. E assim também, meus irmãos, conosco, Deus é soberano sim, Ele vai cumprir os seus decretos sim, mas Ele cumpre através de nós. De modo que não é porque Deus é soberano que tem todo o curso da história que você vai cruzar os braços e esperar as coisas acontecer. Faça a sua parte. Deus é soberano sim, Ele é providente sim, mas Ele usa você para fazer as coisas acontecer segundo o seu decreto, segundo o seu querer. Nós precisamos ter essa consciência da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Von Hodges comenta o seguinte: o que é teologicamente digno de nota é o modo como o forte conteúdo de predestinação do discurso é combinado com uma forte convocação à ação. Olha, vai acontecer isso, mas faça isso. Vai vir 7 anos de fartura, então ajunte, né? Coloque, guarde aí os mantimentos do celeiro, para que quando tiver 7 anos de escassez, você tenha mantimento. Imagine se Faraó não tivesse feito isso, né? Nesses 7 anos de fartura não tivesse juntado esses cereais, toda a terra ia perecer, né? Então, soberania de Deus e responsabilidade do homem. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus, é o modo como Deus trabalha, né? Da tribulação para a glória, né? Por causa da presença de Deus. No caso de Jacó, essa humilhação de Jacó foi necessário para discipliná-lo, né? Para prepará-lo para se tornar um servo de Deus, né? um patriarca genuíno, parceiro da bênção de Deus. Agora, no caso de José, essas aflições parecem ser um tanto quanto injustas, não é verdade? Agora, maior injustiça e humilhação padeceu Cristo, né, que teve que deixar o esplendor da sua glória, submeter-se, né, a uma criatura, né, em semelhança de homem, como nós lemos em Filipenses, submeter-se a uma humilhação até a morte de cruz, mas depois disso, ele foi exaltado, está à direita de Deus, intercede por nós e assumiu a maior posição de honra, de glória, né, que nós podemos tributar. E é assim o modo como Deus trabalha, né? Deus leva José como escravo para o Egito,
né, passa a ser um prisioneiro e depois coloca como um vice-regente de toda a nação do Egito. É assim a história, o modo como Deus trabalha. E é assim que nós somos ensinados como cristãos. Quando nós lemos a primeira epístola de Pedro, nós lemos o seguinte: humilhem-se, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vos exalte. Então, esse é o modo como nós devemos entender a ação de Deus. Não desejar postos de honra e de glória, mas nos mantermos humildes, porque ao seu tempo Deus nos exaltará segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade. Meus irmãos, que diante dessa história de José, de como ele agiu e como ele foi fiel a Deus, que Deus possa nos dar essa certeza, a mesma fidelidade, o mesmo caráter moral de lealdade que José teve, mesmo em condições desfavoráveis. Se você está numa condição ruim, passando por dificuldades, problemas, mantenha o foco, mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se humilde diante do Senhor, porque a seu tempo Deus fará a obra. Não requeram glória para si, e não se apressem, não fiquem inquietos, sejam pacientes na tribulação. José, durante 13 anos, suportou com paciência as aflições que receberam injustamente. Ele foi vendido como escravo injustamente. Os seus irmãos o odiavam injustamente. Ele foi colocado na cadeia injustamente, mas ele permaneceu fiel. Então, mesmo em condições adversas, tribulações, situações difíceis, mantenham-se pacientes e fiéis, porque no tempo oportuno Deus nos exaltará. Creiam nisso, que no tempo oportuno Deus fará a obra que Ele tem para cada um de nós. Você precisa confiar e descansar e com paciência aguardar a boa provisão do Senhor para as nossas vidas. E, obviamente, não cruzar os braços, mas se colocar à disposição do Senhor para a obra que Ele tem para cada um de nós.